Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Arena Hub Talks, um espaço semanal que reúne referências do mercado para discutir a transformação digital na indústria esportiva e seus impactos no ecossistema. Os Talks têm o objetivo de juntar profissionais de várias áreas da indústria, entidades esportivas, marcas patrocinadoras, startups, atletas, universidades, investidores. E no papo de hoje, a gente conta com a presença do Rodrigo Vicentini, Head da NBA Brasil, do Bruno Cremona, da Oi, e do Otávio Pikanski, do Darwin Startups. Vou começar a apresentar aqui o timaço, quer dizer, pessoal com currículo super recheado, e muito legal ter esse papo com eles hoje. Rodrigo Vicentini é Head da NBA no Brasil. Formado em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário FEI, Fundação de Engenharia Industrial, com MBA pela SPM, Vicentini chegou à Liga em 2015 como diretor de novos negócios e desempenhou um papel importante na captação de marcas e parceiros, além de estreitar o relacionamento entre a NBA e o mercado local. Em junho de 2018, assumiu o comando do escritório brasileiro da Liga. Vindo do UFC, onde ocupou o cargo de diretor comercial por 2 anos, Vicentini foi responsável pelo planejamento e estratégia da Liga, superando todas as metas em relação a crescimento e popularidade no país. Passou também pela Geo Eventos, que era da TV Globo, onde gerenciou projetos como Lollapalooza e Surf Rio Pro, entre outros. Também participou pela Time for Fun, Unilever e Claro. Com uma carreira de sucesso construída nas áreas de marketing, novos negócios e parcerias, Vicentini vem se afirmando pela liderança e capacidade de gestão. Na NBA, liderou os cases de sucesso, como a NBA House em 2019, o espaço NBA Finals em 2018 e 2017, a plataforma Junior NBA League em 17, 18 e 19, e o programa NBA Basketball School, entre diversas iniciativas. Vicentini foi eleito executivo do ano de 2019 pelo portal Máquina do Esporte. O Bruno Cremona é executivo da área de patrocínios e eventos da Oi, sendo atualmente o responsável pela estratégia de gestão de ativos, eventos internos e projetos institucionais da companhia. Ingressou na Oi em 2011 na área de comunicação institucional, onde foi responsável em desenvolver para a companhia os patrocínios e associação com a Oi FM, Rock in Rio, Copa das Confederações e a Copa do Mundo 2014. NBA Global Games e as plataformas de esportes, Surf Skate e Games, Game XP, CCXP, Final Level, Prêmio Esportes, Jogos Escolares Estudantis e Atues. Possui mais de 20 anos de experiência em entretenimento, com passagens pela Nextel, Jogos Pan-Americanos 2007, HSBC Arena na GL Events. É graduado em administração com ênfase em marketing e pós-graduado em marketing pela SPM. O Otávio Pikanski é nascido em São Francisco do Sul. É o atual responsável pelo relacionamento institucional com investidores corporativos e portfólio. Desde 2015, no Darwin, já atuou na seleção de startups early stage, processo de investimento, acompanhamento e performance das empresas selecionadas no processo de aceleração. Para você que está nos acompanhando, envie suas perguntas pelo chat. Vou tentar fazer aqui o máximo de perguntas possíveis. Pessoal, super obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ver vocês aqui no vídeo. Vicentini aparecendo. Bruno, oi Bruno, tudo bom? Fala, Otávio, como vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem você? Fala, Bruno, Rodrigo. Fala, Mazzuca, tudo bem? Bruno, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Otávio, Rodrigo, Mazzuca, tudo bem? Prazer estar aqui com esse bate-papo aqui com vocês. Ótimo, muito legal. Pessoal, vocês estão com saudade, quase 3 meses em casa, né? Tá com saudade do escritório ou estão começando a gostar da história de ficar em home office? Como que é isso no dia a dia? Na verdade, a gente até falou isso outro dia, Mazzuca, a gente não tem rotina, né? Então, a não rotina, a gente está tendo uma rotina em casa todo dia, com vários afazeres e questões que não existiam no passado. Essa questão de viver o live experience, né, do esporte, do entretenimento, para a gente era bom que a gente trabalhava até mais do que normal, né? A gente não tinha horário comercial, a gente tinha, do momento que acordasse da ligação, primeira questão, até o momento de desligar, sábado, domingo, e era uma não rotina gostosa, né? E agora a gente está com uma rotina pesada, cansativa, com questões. Eu estou doido para voltar para normal, aquela vida louca que a gente não tem hora para começar, hora para terminar. Isso de falta faz muita falta aqui no nosso dia a dia. Eu confesso, Mazzuca, que a primeira semana, para mim, foi muito, muito complicada, porque consegui conciliar reuniões, time, projetos e, ao mesmo tempo, todo um universo dentro de casa que eu desconhecia, né? Então,
Tem a questão de agora e-learning para as crianças, fazer o almoço, enfim, é óbvio que eu tenho ajuda da minha mulher e tal, mas colapsaram os dois mundos, assim, né? Mas acho que depois a gente conseguiu se acostumar, acho que esse é o lado interessante, né? O que eu tenho visto nesses últimos meses, né? A primeira semana foi complexa, mas depois acho que as ferramentas de lives e tal têm tornado as pessoas até mais próximas. Eu vejo que eu tenho falado muito mais com as pessoas do que eu falava antes, né? Até pela rotina de logística, avião, carro, trânsito, não sei o quê, tem sido mais presente, mas ao mesmo tempo foi o que o Bruno falou, é muito mais puxado, né? Então você você liga o seu computador aqui, abre, independente de qual seja a tecnologia ali para você falar com alguém, você está o tempo inteiro ao vivo ali falando até tarde da noite, né? Então eu sinto que, eu concordo com o Bruno, acho que está mais cansativo, eu também acho. Por aqui, a rotina já era um pouco assim também, então a gente já tinha, né, trabalho remoto, a gente já tinha essa parte de home office também. No Darwin, a gente sempre, né, abre essa porta para quem tiver um interesse, então eu já tinha um pouco dessa rotina de ficar por casa. É claro que uma rotina onde você perde totalmente a liberdade de sair também é algo que acaba mexendo muito com a gente, né? Mas em questão de trabalho, está funcionando super bem, o nosso time aí super maduro também já para trabalhar, né, com essas ferramentas de gestão e tudo mais, então tem funcionado muito bem. Agora, por outro lado, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, eu fui para São Paulo dia 1º de fevereiro, né, para estar mais próximo aí, inclusive, do ecossistema de São Paulo, dos nossos parceiros investidores aí de Darwin, e muito do meu trabalho seria institucional de relacionamento, né? Então, estar fora, reuniões e tudo mais, e aí eu acabei ficando prejudicado por toda a pandemia. Agora eu tenho que marcar aí os cafezinhos, tudo na agenda aqui e fazer call com todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai levando. Acho que está todo mundo adaptando aí, a gente vai adaptar também. E acho que vai ser uma volta gradual mesmo. O primeiro dia vai ser engraçado, vai ser esquisito como a gente vai voltar para o escritório, né? Pessoal, vamos entrando no nosso papo hoje. O tema da conversa de hoje é a inovação a serviço dos eventos esportivos. Eu vou incluir nesse título a palavra conteúdo. Acho que a gente sabe que propriedade esportiva, elas são muito mais que o evento em si, né? Vou começar com o Rodrigo Sentini, quer dizer, a NBA é uma referência como esporte global e como produtor de conteúdo com altíssima qualidade. Vou direto na veia, quer dizer, como que a Liga encara a inovação e a tecnologia no seu dia a dia? Mazuca, tem um dado interessante, né? Interessante ou quase assustador, eu diria, que quando a gente vê a nossa base de fãs do mundo inteiro, cerca de 1% só consegue ir para os Estados Unidos ver um jogo da NBA, que é o nosso core business, né? O nosso jogo de basquete ali nas arenas, né? Então, acho que a pergunta que fica é como que a gente consegue atender, customizar e engajar com os outros 99%, né? Esse que é o desafio que a gente tem, né? E aí, para a gente conseguir cobrir esse desafio, né, esses outros 99%, a Liga tem na veia essa questão de inovação e tecnologia. Sem esses dois componentes, a gente não consegue cumprir a nossa missão, né? Então, quando me perguntam o que eu faço no Brasil pela NBA, né, e você me conhece pessoalmente, você sabe que eu não tenho altura, que eu nunca joguei basquete, enfim, a gente tem um objetivo só, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é conectar e engajar com a nossa base de fã, né, cada vez mais aumentar a base de fã da NBA. Então, a gente usa muito a tecnologia para isso, né, a hora que você olha o jogo ali dentro da quadra, para quem não sabe, acha que o basquete é igual há 30 anos atrás, e não é, né? A NBA tem evoluído as regras para o jogo virar mais dinâmico, ser mais atrativo, para o fã ficar mais engajado, como é que a gente melhora a distribuição a cada vez mais para o mundo inteiro, como é que eu faço que o fã brasileiro que está em casa assista na TV ou está na rua assista no celular, ou seja, tem um investimento pesado, bem robusto em tecnologia para garantir que essa malha funcione e seja bem recebida pelos nossos fãs, né? Boa. Acho que é isso, né? Quando você fala que 1% das pessoas conseguem ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos assistir um jogo, e é muito pouca gente comparado com o potencial que vocês atingem. Vocês são uma marca global e vocês atingem bilhões de pessoas aí no mundo todo, né? Passando para o Bruno, que Bruno Vicentini mencionou muito essa história de engajamento, né? Engajamento que é fundamental, e a Oi é um grande patrocinador do esporte brasileiro. Já patrocinou a Copa do Mundo, foi patrocinador oficial da Copa 2014, hoje tem envolvimento, patrocina a WSL, skate e esportes. Como que você vê essa evolução da relação marca e conteúdo ao longo desses anos? O que é fundamental para as marcas se associarem a um ativo esportivo?
Bom, Mazuca, acho que excelente pergunta, né? Enfim, eu acho que, falando em conteúdo aqui, eu acho que a NBA aqui é quase que uma PhD em geração e engajamento a partir de conteúdo. Só que para ele gerar esse conteúdo, né, ele tem que ter alguma coisa muito real, né, que são os jogos, as partidas que acontecem. Então, a partir do momento que você tem uma experiência live, né, que a partir daí você vai gerando toda essa parte, né, de conteúdo, que esse conteúdo gera conversas, né, que é o entretenimento gerando conteúdo, gerando conversas, você consegue gerar um engajamento muito mais próximo, muito mais real, muito mais fidedigno, porque você está partindo, né, de uma coisa real existente, que todo mundo consegue reconhecer e tangibilizar, e vai partindo para uma linha de comunicação através de conteúdo, né? Isso é uma estratégia que está sendo muito falada em todas as marcas, em todos os projetos, né? A gente, em quase todas as apresentações, a gente vê o conteúdo é o rei, né? Só que esse conteúdo ele tem que estar dentro de um contexto, né? Ele tem que ser super fidedigno, algo que aconteceu ou algo que alguém vivenciou. Então, até falando um pouco, eu discuto muito, né, e falo da questão do novo normal, né, que as pessoas falam muito daqui para frente, não vai ter novo normal. A população construiu uma cultura de 2000 anos, onde o entretenimento e a live experience é uma coisa muito forte, muito latente na vida das pessoas, né? E a partir desse conteúdo, dessa experiência, né, desse residual que fica, as marcas, os projetos, as ligas, elas vão construindo essa cauda longa, né, que aí vão se transformar na conversas que vão gerar um engajamento, que hoje é o grande KPI, né, falando do universo digital, e as marcas vão medir sempre o engajamento, que vão estar criando esse awareness da marca, né? E eu queria só complementar a questão, o conteúdo hoje é tão importante. Vou dar exemplos aqui. Desculpa, Vicentino, se eu vou roubar sua fala, mas assim, o Vicentino sabe que eu sou um fã da NBA, não sou alto, sou baixo, mas de basquete. Mas o que eles fizeram, o material que eles fizeram e como eles fizeram a questão, né, do projeto, né, do Michael Jordan, foi algo assim que mudou um pouco a visão de trabalhar conteúdo em cima de um esporte, né? E a Fórmula 1 também fez algo muito parecido, né? Com outro documentário que também é maravilhoso. Eu voltei a assistir e acompanhar, né, as questões relacionadas à Fórmula 1. Então, de fato, o conteúdo ele sendo bem atrelado e respeitando todas as questões da experiência, né, do evento, do entretenimento, ele, para mim, é insubstituível na maneira de conversão, né? Assim, o engajamento, né? Assim, então, tem toda uma linha, né, de experiência, conteúdo, engajamento, conversa e conversão. Para mim, esse é quase que uma métrica infalível do ponto de vista de visão estratégica de comunicação nos dias atuais. Não, concordo. Acho que você deu esses dois exemplos, tanto do Last Dance, que é espetacular, né? E, de novo, você não precisa nem gostar de basquete para gostar do material, como da Fórmula 1, né? Você consegue atrair um público que talvez não fosse teu público para assistir jogo de basquete ou para ver uma corrida, mas você consegue puxar esse cara em função desses outros conteúdos ancilares que você produz, que tem um toque, obviamente você tem o forte do jogo, com lances, tudo, mas é uma história de vida, é uma história de negócio, de business, é uma história de relacionamento com companheiros. Cara, é muito bacana. E, de fato, acho que as entidades que estão trafegando e estão produzindo conteúdos de qualidade, elas conseguem, de fato, manter esse engajamento do torcedor, do consumidor, mais do que do torcedor, é um consumidor, que até acho que é uma pergunta que a gente pode fazer lá na frente, eu só vou passar pelo Otávio antes, como vocês, e o Vicentino já está a resposta pronta, como vocês continuaram falando com o seu público nesses meses parados. O Last Dance é um exemplo de como falar, mas passar para o Otávio, quer dizer, sobre essa linha, né? E a gente tem aqui no Arena Hub esse tripé de juntar as entidades esportivas, né, as startups e as marcas patrocinadoras, junto com a academia, junto com atletas, juntando o ecossistema como um todo do esporte. E a transformação digital, mais do que uma tendência, é uma necessidade para todas as indústrias, e no esporte isso não é diferente, né? Quem não se mexer, quem não fizer essa transformação digital, vai ficar para trás. Vocês que são aceleradores de muitas startups, como vocês têm esse processo, né? Como que as marcas e as entidades podem se beneficiar dessa relação com as startups? No terceiro Arena Talks, faz 2 semanas, o Flávio Pripas mencionou um pouco, falou bastante sobre esse tema de benefício dessa relação de empresas mais tradicionais com as startups, que estão sempre arriscando, testando modelos, errando, acertando, desafiando o status quo e questionando os modelos.
Conta para a gente um pouco, Otávio, o trabalho de vocês, do Darwin, e essa tua visão sobre essa questão. Legal. Bom, como Darwin, então, o nosso papel, né, é de fato encontrar essas startups, esses empreendedores que estão começando os seus projetos, né, então eles encontram desafios, né, por algum motivo, eles entendem que eles podem solucionar aquele desafio com a aplicação de ferramenta, né, tecnologia, e aí com isso, nós como investidores de aceleradora, a gente busca apoiar esses empreendedores a fazer esse processo de forma certa, né? Então, existe metodologia, existe uma forma de construir as suas empresas, os seus negócios digitais. Então, como aceleradora, a gente busca ajudar isso, e o meio de campo que a gente faz muito aqui, desde 2016, é trazer as grandes empresas, as corporações, a trabalhar com essas startups, porque lá em 2016, quando a gente começou essa conversa, muitas das grandes empresas eles já tinham interesse em buscar e trabalhar inovação com startups, mas ainda não tinha tanta clareza em como fazer isso. Então, a gente, né, que já vinha fazendo um trabalho com startups desde 2010, quando criamos aqui também em Florianópolis a C-Ventures, que é a gestora de um fundo Primos, a gente começou a entender esse trabalho, como a gente ajuda, de fato, os empreendedores, e aí, então, a gente já tinha uma experiência, juntamos com a demanda que as grandes empresas tinham, e desde então a gente tem colhido bons frutos por conta da experiência que a gente pode trazer de como está sendo esse trabalho, né? Então, hoje no Darwin, como investidores e parceiros, nós temos 5 grandes empresas, que são a 3, o Safra, a RTM, a TransUnion e a Sinqia, muito focadas no mercado financeiro, mas que elas buscam tanto criação de novos produtos, então, junto com as empresas investidas pelo Darwin, elas entendem, né, uma demanda de mercado, elas têm lá no seu backlog, né, alguma no seu histórico, algum desafio que eles querem resolver, e junto com essas startups eles conseguem desenvolver esses produtos, ou então, mesmo na parte de marketing, então eles conseguem demonstrar para o mercado, né, para o seu mercado, como eles estão atuando com inovação, como eles estão trabalhando e apoiando as startups, como eles querem, né, se posicionar como um player inovador, e também como um endomarketing muito forte, né? Então, hoje, né, uma grande fator aí de retenção, não engajamento aí, né, mas de retenção do talento para essa grande empresa, é a própria grande empresa, a marca, demonstrar que está buscando a inovação, né? Que ela está oxigenando o que ela já faz há algum tempo. Então, como aceleradora, a gente busca, né, auxiliar e fazer esse meio de campo com as grandes empresas. Sem dúvida, eu acho que um hub como o Arena Hub, ele é super importante, a gente torce muito e a gente quer sempre estar próximo e apoiar, porque, de fato, conectar esses players todos, né, todos esses pilares é super importante. Então, ainda mais na área do esporte, quando o relacionamento ele é algo que é muito forte, né, para você ter uma entrada, para você conseguir discutir e avançar, é super importante ter um espaço físico mesmo, de verdade, que possa gerar aí essas colisões, né, onde o pessoal possa se encontrar, estar próximo, se conhecer, para aí sim os projetos avançarem. Então, você falou perfeitamente, né? Não é mais um nice to have a tecnologia, é um must have, então todo mundo precisa ter, precisa inovar, precisa buscar, né? Vários esportes aí estão dando aula de como fazer isso, então na Fórmula 1, no basquete, no futebol, nós temos empresas aqui dentro do nosso portfólio que trabalham, né, com inovação no esporte. Então, um exemplo é a Joga. A Joga ela é um aplicativo que trabalha com Data Analytics para trazer para o atleta uma melhor performance dele em campo, né? Então, durante o jogo, ele consegue mapear uma série de métricas e entregar para esse jogador, para esse atleta, como foi o desempenho dele durante o jogo. E aí traz também como está sendo o processo de melhoria dele. Nesse período agora de corona, para você ter uma ideia de como é importante, né, se adaptar durante isso tudo, eles pararam de trabalhar, né, nessa parte, e ao invés de focar em levar treinamentos em casa para os atletas, né, para os usuários deles, para manter o seu engajamento, o que eles fizeram foi, eles passaram a trazer parte de treinamento tático do esporte para o aplicativo. Então, o atleta que estava ali, né, o jogador, ou então o jogador profissional, ou o jogador de base, ou o amador, ele para, né, de jogar, de praticar, mas ele ainda assim segue engajado com o esporte, segue engajado com a marca, com a startup, de diferentes formas, né? Então, o conteúdo ele é um pilar, né, para fazer esse engajamento, e sem dúvida, ter a tecnologia hoje, inovar no esporte, ele vai ser chave para os anos daqui para frente, né? Já tem sido, né? Sem dúvida. Acho que tem um gancho legal para o Rodrigo, que é o seguinte, quer dizer, e a pergunta que é natural é:
como vocês engajaram os seus consumidores, né, nesse tempo parado, onde não tem campeonato, mas vocês continuaram produzindo conteúdo. E até já emenda aqui uma pergunta do Luiz Pozzi, da Dentes, assim, pergunta para o Vicentini, como que a NBA faz para conhecer mais o perfil dos fãs aqui no Brasil? Acho que as duas coisas um pouco ligadas. Quanto mais você conhece o teu fã, quanto mais você conhece os hábitos dele, mais você pode engajá-lo, mais você pode ser assertivo na sua comunicação e na sua mensagem. Legal, Luiz, obrigado pela pergunta. Vou responder a do Luiz e volto para a do Mazzuca, né? Com relação a entender o fã, né? O nosso negócio é 100% focado no fã, né? Acho que isso é um ponto crucial, né? A gente sempre pensa naquele menino, naquela menina que está batendo bola, que vai assistir nossos jogos, que vai numa arena, que vai comprar um material de merchandising, que vai engajar nas redes sociais, né? Então, a gente compra a pesquisa aqui no Brasil para entender o pulso do nosso negócio, né? Quanto que a base de fã está crescendo, né? Então, a última pesquisa que a gente comprou localmente foi no final do ano passado, a gente roda isso todo ano, e mostrou que a NBA tinha crescido 50% versus 2017, né? Mostrando um número de 30 milhões de fãs aqui no Brasil, ou seja, no país do futebol, apesar de estar na religião do futebol, a NBA mostrando 30 milhões de fãs de NBA, não estou falando de basquete necessariamente, estou falando da NBA, né? E fora isso, a gente tem várias pesquisas que a gente compra lá fora também, com base rodando aqui no Brasil, para a gente poder cruzar e entender que pé que a gente está. Quando a gente fala desse momento de pandemia, né, a NBA foi a pioneira em suspender a liga, né? Acho que foi uma atitude, hoje em dia, muito fácil de falar, mas quando aconteceu, por ter sido a pioneira, realmente chamou muito a atenção, né? O mundo estava começando a explodir essa história da pandemia. E aí, com isso, na primeira semana pós-pandemia, fora a estruturação de todo o time, todas as equipes dentro de casa, entender como é que a gente ia falar, como é que a gente ia motivar e movimentar a máquina, a gente seguiu naquela premissa que é o nosso negócio, se manter perto do fã e deixar esse fã engajado, né? Então, a gente tem essa máquina de produção de conteúdo rodando. Então, dentro desse racional, alguns exemplos a gente colocou e ainda estão no ar, né? Então, a gente antecipou o lançamento do Last Dance, né, que é o documentário da história do Michael Jordan. Quem não viu, acho que vale ver. Enfim, quem já viu, vale ver algumas vezes. Quem trabalha com esporte, com inovação, com gestão, eu particularmente acho uma aula. E pude ver o Jordan jogar quando era moleque, então dá uma saudade, enfim, é gostoso de acompanhar. A gente fez a produção de vídeos com técnicos, jogadores, ex-jogadores da própria WNBA e da NBA, para manter o nosso fã em casa. Então, você tinha exercícios de basquete para você brincar com a bola, com a tua família dentro de casa. A gente, com os nossos parceiros de mídia aqui do Brasil e do mundo inteiro também, a gente abriu o nosso acervo de mídia, de jogos clássicos, de finais memoráveis, para que os parceiros pudessem transmitir, mais uma vez, manter o fã protegido, seguro em casa e, ao mesmo tempo, engajado com a gente. Então, tiveram várias frentes que a gente colocou rapidamente no ar, né? Tinha esse desafio de velocidade no início da pandemia, mas com um objetivo único, que era deixar o fã engajado, protegido em casa. E deu muito certo, tem funcionado muito bem. Legal. Eu passo para o Bruno, quer dizer, Bruno, vocês como patrocinadores de uma série de ativos esportivos, o Vicentini falou, quer dizer, existe obviamente um esforço do próprio dono do direito, ou da própria entidade, né, um esforço natural dele estar relacionado com os fãs, mas também os patrocinadores desses ativos, obviamente, fazem as suas ativações e a sua comunicação. Pegando um pouco esse gancho, como que a Oi trabalhou com os ativos que vocês têm nessa fase onde ninguém podia praticar, ninguém podia sair de casa? Quer dizer, também, vocês são uma empresa, a transformação digital está na veia de vocês são digitais por natureza, quer dizer, como que foi esse trabalho? E aí volta aquele ponto que a gente falou um pouco no começo, né? A importância do conteúdo de qualidade para você poder explorar e falar no coração do seu consumidor, né? Bom, Azuca, quando você adquire um patrocínio, você adquire um direito, né? Então, você compra o direito de falar de algum tipo de propriedade, de algum tipo de associação que você quer fazer com a sua marca ou com o seu negócio, né? E a gente vem falando e vem associando tanto ao skate, ao surf, né, falando em esporte. Obviamente, eu tenho que tratar hoje, a gente trata e tem que ser tratado a parte de esportes como esportes também. A gente vem tentando criar muita conversa, associação que vão, de alguma forma, né, criar relevância para o nosso negócio, né? Quando a gente fala de esporte hoje, o esporte ele tem uma questão, né, de paixão
e de experiência, de superação muito forte, que isso traz um poder de conexão enorme, né, entre a marca e o público, né? Então, o que a gente faz literalmente é a essência do nosso negócio, né? Conectar, né, o fã ao esporte. Então, a gente leva isso muito ao pé da letra, né? A gente tenta criar todas as narrativas, discussões, mensagens e conteúdos para criar essas mensagens, todas essas histórias, e aí, de fato, a gente vai criar uma relação e melhorar a nossa consideração de marca, né, enfim, em redes sociais, onde a gente estiver trabalhando. Só que nesse momento, né, que a gente, né, com condições de pandemia, já que a pergunta foi sobre isso, a gente, como ativo, como experiência, a gente tem um ponto de amadurecimento um pouco mais lento do que uma mídia tradicional, onde você, né, faz um corte, edita e bota para tocar. Até porque a gente tinha que entender como é que o mercado ia agir, né, qual ia ser a medida, né, do mercado com relação a isso. O Brasil demorou a entender um pouco a questão do isolamento social, né, e a gente estava respeitando todos os contratos que a gente tinha até então, né. Hoje a gente tem assim, uma honra e um dever de falar que a gente está honrando 100% dos contratos da companhia, menos meio momento. Se a gente não está conseguindo honrar um contrato, né, não a gente, né, o evento não vai acontecer, a gente está estudando maneiras de execuções digitais, então a nossa resposta foi um pouco mais demorada, porque você imagina, eu tenho, né, um campeonato de surf 100% lifestyle, experiência, hoje com 100 mil cariocas indo para uma cidade, né, no interior do Rio de Janeiro, Saquarema, era para estar acontecendo hoje é o primeiro dia da janela do CT, então hoje existe muita comoção nas redes, que hoje era para estar acontecendo o Rio Pro, o primeiro dia do Rio Pro, que foi um sucesso absoluto, né, do ano passado, e você tem um nível ainda de amadurecimento para converter toda essa experiência numa experiência digital, né? E a gente está trabalhando para isso, então a gente está literalmente fazendo toda essa migração para eventos digitais, a gente não vai deixar de fazer eventos de surf esse ano, eventos de skate esse ano e eventos relacionados a games esse ano, né? O que, sim, de fato, foi o tempo de resposta dos nossos parceiros, né, para a gente começar a executar. Então, a gente tem um segundo semestre aí recheado de novidades, recheado de informações e de muito entretenimento, né, que uma das missões da gente, né, da companhia Oi, é deixar, né, a vida mais leve, é trazer um pouco mais prazer, entretenimento, conteúdo e cultura, né, nesse momento que o Rodrigo mesmo falou também no início da nossa conversa, que está pesado para todo mundo. Então, um dos nossos objetivos nesse momento, como marca, como empresa, é tornar a vida das pessoas mais leve. Então, a gente está migrando 100% dos eventos presenciais, né, desse ano em eventos digitais, que vão vir com a mesma pegada, com a mesma mensagem, mas com um alcance diferente, né? Hoje, que é um aprendizado, né, uma curva de aprendizado que a gente teve que antecipar, né? Eu vi uma palestra, uma das primeiras palestras que eu vi nesse início de pandemia, né, foi que a gente antecipou, né, um período de 5 anos em 3 meses. Né? Então, toda uma construção, né, de cultura, filosofia, acesso, de rotina, a gente antecipou muito isso. Isso tem efeitos negativos e positivos. O positivo a gente vai aprender a trabalhar muito melhor com o digital. Né? O alcance da gente, né, que o Rodrigo falou, né, um dos meus papos que eu tive com a NBA, né, que ele fala, cara, o 95% da minha temporada está vendida. O meu objetivo é alcançar o restante que não pode caber dentro da arena. E a gente, na Oi, sempre teve uma pegada, a Oi nasceu de uma pegada muito em cima de inovação. Né? Como a gente fez as plataformas de moda, de música, a Oi adotou uma rádio, criou uma rádio que era 100% interativa, a gente foi para esportes completamente, né, diferenciados, foi uns esportes radicais, né? Se você pensar, mas a Oi, ela fazia streaming, né, que hoje streaming é o grande, falando de um pouco de inovação, é a grande vedete do momento para todos os, né, os podcasts, né, todo o conteúdo, a gente fazia através do Mundo Oi toda a transmissão de streaming dos desfiles de moda do São Paulo Fashion Week, São Paulo do Rio Fashion Week. Então, a gente sempre trouxe a inovação, né, e a tecnologia a serviço da inovação. Né? Então, a gente vai continuar trabalhando nisso. A gente teve um pouco de demora, a gente teve um gap aí de momento, né, desses 2, 3 meses, que foi um aprendizado difícil e duro para a gente, que tinha a questão da experiência muito latente na nossa vida.
construir, sim, eventos digitais, eventos fortes, eventos seguros, seguindo a mesma linha e respeitando os territórios que a gente tem para o segundo semestre. Bom, Bruno, obrigado. Ótimos pontos que você abordou. Eu até faço um gancho para o Rodrigo também, mas antes de eu passar para o Otávio, quer dizer, e aqui veio uma pergunta do Paulo Cassali. Queria saber, Otávio, já que a gente está falando um pouco dessa história de pandemia, né, como que a pandemia está afetando as startups e os investimentos? Teve impacto ou, de fato, não? A pandemia ajudou até a acelerar muito mais muitas das coisas que estavam andando. Isso, depende muito, né, de cada setor, assim, de cada modelo de negócio. Então, até para as sport techs, né, para aquelas empresas de tecnologia dentro da indústria do esporte, já existe o desafio que é inerente, né, que está dentro desse processo todo, que é de encontrar um modelo de negócio que faça sentido. Tem um aplicativo lá fora nos Estados Unidos, né, que chama Game Changer, se não me engano, que já foi vendido, inclusive, mas que focava em atletas de basquete e beisebol. E quando eles tentaram monetizar lá, que é o que a startup precisa encontrar, né, um modelo de ganhar dinheiro, com os atletas eles não conseguiram. E aí quando eles passaram para os fãs, os pais dos atletas, aí sim eles conseguiram monetizar e ter uma base de 200 mil usuários pagantes lá. E sempre foi o desafio das startups, esse é o maior desafio delas, né, para conseguir se tornar de fato empresas aí sólidas. E esse momento agora de pandemia, ele de fato acelerou. Então ele trouxe para muitas startups o desafio de encontrar de fato, fugir um pouco, né, daquela ideia de eu posso gastar muito para conseguir chegar nesse conhecimento que eu vou gerar, né? Então eu tenho tempo e eu posso comprar esse tempo com dinheiro. Então mudou um pouco dessa perspectiva. Para algumas startups tem funcionado super bem. Então outro exemplo que a gente tem aqui, que é a License Solution, que trabalha com o mercado de licenciamento. Tem a grande parte dos clubes aqui no Brasil já fazem o controle de royalty pela plataforma deles. Para eles está sendo excelente, porque os grandes clubes estão buscando agora essa plataforma, eles querem gerar novos negócios, eles querem ter um controle mais profissional, né, dos seus royalties, então está ajudando muito no fechamento de contrato. Por outro lado, tem muita gente, tem menos pessoas, né, dispostas a gastar e comprar né, os artefatos dos seus clubes, e aí, querendo ou não, o modelo de negócio da empresa, ele depende disso também. Então tem um pouco dos dois lados, né, os investimentos, assim, o que a gente sentiu é que ainda assim, existe bastante apetite do mercado, né, dos investidores continuarem investindo. Então, taxa de juros caindo, isso é importante para a gente que investe também, né, em ativos um pouco mais de risco, que podem trazer um retorno um pouco maior. Mas, por outro lado, sem dúvidas, o modelo de se investir, né, de se pensar em investimento em startup, ele mudou. Então, está todo mundo querendo conhecer muito mais da startup, né, está todo mundo querendo cobrar muito mais uma responsabilidade da startup de como vai fazer aquele investimento de fato retornar em algum tipo de entrega, né, que é necessária para o crescimento da empresa. Então, para o mercado de investimento, ele ainda segue, né, ativo, os investidores seguem fazendo seus investimentos, mas, por outro lado, o investimento ele mudou um pouco, né? Então, aquele esbanjar de dinheiro que a gente tinha em alguns momentos em startups mudou, né? É claro que a gente ainda vai ter grandes aportes em startups, mas mudou um pouco desse cenário. E para as startups, alguns setores, claro, né, sofreram um pouco mais. Então, para você ter uma ideia, Ricardo, quando a gente fez, logo que estourou a pandemia no primeiro mês, eu fiz uma conversa com todas as empresas do nosso portfólio, são 60 empresas, para entender a perspectiva deles sobre o impacto da pandemia. Então, eles tinham passado aí mais ou menos 15 dias, um mês, de pandemia. Algumas empresas já tinham sofrido cancelamento de contrato, já tinham vários clientes pedindo para segurar o pagamento, né, para postergar os seus contratos, e algumas empresas do portfólio tinham perspectiva de uma redução de receita de 70%. Então, você imagina, né, de um mês para o outro, a empresa perder 70% de receita. Agora a gente está fechando o segundo trimestre, e aí sim eu vou ter um pouco mais de clareza desse reflexo de como foi, de fato, o impacto, né? Então, eu senti aí nos últimos meses que não teve essa queda de 70%, né, como eles esperavam. Então, no primeiro momento, o que o empreendedor esperava era muito mais negativo do que de fato aconteceu nos últimos 3 meses, mas agora um número exato eu vou ter só a partir do próximo mês, aí eu posso mandar aí, mas sem dúvida, sim, a gente teve sim empresas que sentiram muito. Por outro lado, teve empresas que aproveitaram. Então, uma empresa que trabalha no setor de delivery com supermercados, ela está estourando, né? Todos os supermercados estão buscando uma plataforma para fazer delivery. Então, tem um pouco dos dois lados, né? Tem que entender muito cada
cada individual, né, cada startup aí, o seu modelo, o seu setor. Eu acho que não existe a palavra que possa, de forma consolidada para todos os setores, dizer como é que ele foi. Mas, com certeza, em grande parte, ele foi prejudicial, né? Agora, quem souber aproveitar vai conseguir tirar bom resultado, eu acredito. Eu acho que aí um pouco o que a Arena vai fazer, né? O Arena está fazendo, de fato, você fala essa palavra colisão, que é uma palavra que a gente vai aprendendo. A gente que não estava muito envolvido com esse mundo de startups, vai aprendendo termos do dia a dia. De fato é isso, a Arena é um espaço para criar essas colisões entre todo o ecossistema, né? E aproveitar esse desenvolvimento da indústria como um todo. Pegando o gancho que o Bruno tinha falado, a história de conteúdo, de streamings, joga a palavra agora para o Vicentini, que vocês têm um caso de sucesso que é o NBA League Pass, né? O que você pode contar para a gente um pouco? Quer dizer, obviamente, tecnologia e inovação muito ligadas com isso, e é um produto que lá atrás, certamente, vocês erraram bastante e foram aprendendo, e hoje é um baita sucesso. O que você pode compartilhar com a gente sobre o League Pass? Está desligado teu microfone. Desculpa, Mazuca. Tem um lado da liga, né, que vale reforçar, que a gente, apesar de ser uma liga esportiva, né, de basquete, a gente é um grande player de produção de conteúdo, né? O nosso negócio é produzir conteúdo e distribuir pelo mundo afora. Então, quando a gente vê os jogos acontecendo toda noite nas arenas, a gente tem um time nosso na produção, na captação dessas imagens em todas as arenas. A gente joga isso para New Jersey, onde a gente tem o nosso Media Center ali, onde a gente consegue fazer essa distribuição para o mundo inteiro. Não só para os parceiros tradicionais, né, as TVs do mundo inteiro, mas para os parceiros de distribuição do streaming, né, incluindo o League Pass, né. Acho que tem um investimento pesadíssimo, né, robusto, para a gente ter a nossa plataforma de streaming, né, o League Pass já está no ar já faz um tempo, com certeza a gente já bateu a cabeça em vários tipos de features, que alguns funcionam, outros não, os fãs reclamam, os fãs pedem melhorias e por aí vai. Mas acho que cada vez mais é um produto mais apurado, assim, né? A hora que você entra no ambiente do League Pass, você consegue não só ver o jogo do seu time favorito ali, ou do time que você quiser ao vivo, você consegue escolher qual a narração que você quer, se é a narração local, se é do time visitante, se é a narração dos times aqui do Brasil, você consegue ver todas as estatísticas, você consegue ter a parte de gamificação, você consegue dividir isso com os amigos, ou seja, um aplicativo, né, que para quem gosta de esporte, você se delicia ali durante 2h30. Às vezes, até eu brinco que você está no League Pass, você esquece de ver o jogo, né? Então, acho que é um ponto interessante a questão do League Pass aqui no Brasil. A gente é top 3 no mundo, enfim, o brasileiro consome muito, né? A gente sabe que o mercado de streaming no Brasil tem crescido ano após ano. Distribuição de internet aqui, acho que é o grande desafio que a gente teria no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, tem crescido bastante. E volta ao objetivo inicial que eu comentei, como garantir que o nosso fã consiga consumir o nosso produto, né, o nosso jogo, aonde ele quiser, na forma que ele quiser, se ele está no ônibus, no metrô, na casa, com os amigos, num bar, para ele poder consumir o maior basquete do mundo. Então, o League Pass mostra muito o DNA dessa história de inovação e tecnologia que a NBA imprime em tudo que a gente faz. Legal. E aí, aproveitando a pergunta que o Renato Dávila, CBV, faz, parcela da população que está apta a verdadeiramente consumir produtos digitais, né? Obviamente, isso tem impacto direto no consumo, nessas outras formas de consumo de mídia, né? Renato, até peguei uma informação aqui que o Renato Gil, muito obrigado pela rápida informação, quer dizer, falando que hoje 70% da população está conectada, segundo uma pesquisa TIC Domicílios. 127 milhões de pessoas usaram a rede regularmente em 2018. E hoje metade da população rural das classes D e E tem acesso. Então, de fato, é um número crescente. Eu acho que esse pulo da banda larga, ele é um pulo que impacta diretamente todos eles. Produtores de conteúdo, distribuição, etc. E eu jogo para o Bruno uma pergunta também, que é a seguinte, que está muito envolvido com isso, tem um componente novo nessa história, que é o 5G, né, que vai mudar radicalmente, não sei se a palavra radicalmente é muito forte, mas tem a sensação que vai mudar radicalmente esse consumo de mídia, né? Como que vocês, que estão diretamente relacionados a isso, como que você vê? Quer dizer, o que o 5G vai mudar para uma pessoa normal que está em casa assistindo um jogo, querendo acessar um conteúdo?
Mas outro dia eu ouvi uma frase que assim, que se a gente for pensar na cultura e no comportamento do brasileiro, onde nós somos os maiores compradores de smartphones do mundo, né, que isso tem a ver com o ponto que você falou da desconexão, né, que hoje que é um pouco até, acho que o Otávio deve pensar muito parecido, que uma ideia hoje para dar certo, ela tem que funcionar no celular, né? Então, isso vem de acordo com a questão do 5G, né? A possibilidade de velocidade que traz o 5G, né? Você vê que hoje a gente está tentando falar, quando a gente fala, né, de fibra, né, de banda larga dentro de casa, de fibra, né, com acesso para a gente está falando hoje de uma velocidade de 100, 200, 400 mega, talvez. A gente acabou de lançar aqui a velocidade de 400 mega no Rio de Janeiro. Você imagina que 5G, né, tem uma velocidade, né, hoje, comparando, de 1 giga. Né, a quantidade de opções de interações, de formatos que você pode ver, de interação, na verdade, de conexão, né, entre o fã e o evento, e o artista, e o atleta, é muito grande, né? Você pode, imagina que você vai estar assistindo um jogo de futebol, que você vai escolher a câmera que você vai querer assistir. O que você faz no videogame, né? Quando você joga o NBA 2K, onde você vê qual o ângulo da câmera que você quer jogar, né? Tem isso nos games. Você vai fazer isso em qualquer jogo, em qualquer evento que você vai ter. Você vai conseguir escutar, interagir e comprar, que acho que vai ser muito bacana, que as ligas vão poder prover situações, propriedades para os patrocinadores que vão ser infinitas. Né? Você imagina, hoje a NBA já faz isso, no caso, você escutar o áudio de 10 segundos, né, o jogo empatado, prorrogação, o que o Steve Kerr está falando lá para o Klay Thompson, quem é que vai matar essa bola de 3 pontos para ganhar o jogo. Então, você vai conseguir ter esse nível de interação e de conexão que vai ser gigantesca. Né? Então, o 5G ele deve ser uma realidade para a gente, acho que em 5 anos, tá? Acho que não menos, não mais que isso. E isso vai mudar todos os componentes de transmissão e realização de grandes eventos, né? Seja de esporte, de música. Então, de fato, a interação, né? Acho que foi um grande questão na Copa de 2014, né? Foi uma grande decepção, acho que é a palavra que a gente pode falar, na Copa de 2014, que a gente falou que ia ser a Copa das multitelas, né? Eu acho que foi legal, foi bacana, né? Com as transmissões 4K e tudo mais, mas eu acho que o entretenimento multitelas vai acontecer de fato quando chegar o 5G, porque você vai acompanhar o futebol na TV linear, com um aplicativo, com uma outra solução de OTT, e isso tudo ao mesmo tempo. Né? Então, a questão da inteligência e conexão, né, e hoje até você falou do sucesso do League Pass, né, você consegue ver um scout assim, boçal de tudo, assim, eu não sei se o cara consegue medir a quantidade de bolas, de batidas de bola o cara consegue dar num jogo, como hoje tem, né, você já vê um pouco de evolução, né, da tecnologia para a inovação. Hoje, você já vê em partidas de futebol, que média, o cara já correu tanto, o cara até que você brinca, né, pô, esse cara não jogou nada, não correu nada. Pô, o cara correu uma meia maratona no negócio. Então, assim, o 5G vai dar um nível de conexão e interatividade muito maior para o fã. Isso vai cada vez mais engajar e converter, né, o fã para o esporte, para a modalidade ou para o evento. Então, assim, o 5G vai ser um passo, vai ser uma grande evolução entre essa relação do fã e do esporte. Salvo engano, né, Ricardo, salvo engano, só para finalizar aqui até esse papo, o Brasil tem mais smartphone, tem mais de um smartphone por pessoa, né? Então, tem mais smartphone do que a população toda de brasileiros aí. Então, sem dúvida, ter essa facilidade aí da rede para engajar o pessoal, né, o consumidor, de fato é importantíssimo. Então, sim, a gente está olhando, né, e sempre as empresas, quando elas nascem aí com essa tese de ser primeiro digital e primeiro, né, mobile, né, mobile phone, então ser primeiro, levar a sua solução para o celular antes de pensar, inclusive, em web, a gente olha assim, é uma tendência que já há muito tempo, né, tem acontecido e ainda vai acontecer cada vez mais, né, com a facilidade de acessar as redes aí, de consumir.
Até a pergunta que eu ia te fazer, estava ligado com o que você falou, quer dizer, isso vai abrir uma série de oportunidades para empresas e para as startups trabalharem, seja como aproveitar o número de dados. O Bruno brincou, certamente deve ter alguém contando quantas vezes a bola bate num jogo. Essa informação, alguém já deve estar captando essa informação. Então, acho que vai abrir muitas oportunidades para as startups, né, de você trabalhar como você trabalha o dado, né? Nunca esquecendo a importância da conexão com o consumidor. Dado, por si só, é uma coisa que, de fato, não agrega. É dado que tem a relevância, de fato, para o seu consumidor. Então, acho que é um campo que abre para as startups de trabalhar com tecnologia e informação. Com certeza. Tem gente, né, pegando esse dado, né, no número de kicks da bola, e aí já tem gente apostando em cima, né, quantos vão ser, a estatística, né, para onde está indo a bola. Então, o dado, né, ele por si só, ele já virou commodity para a gente, é o que a gente fala aqui. Então, o mais importante do que o dado é a informação que esse dado traz e o conhecimento que a informação gera, né? E aí sim, você vai conseguir aplicar esse dado e vender o dado, né? Então, a mina de ouro não está mais em ter só basicamente o dado, e sim transformar aquele dado em inteligência para o teu consumidor, né? Para o teu cliente. Mazzuca, se me permite, é interessante pegando o que o Otávio acabou de comentar e o que o Bruno estava falando, né? As duas colocações caberiam a pergunta do que essa pandemia está impactando os negócios, né? Porque está claro, né, que todo business, independente de qual seja a natureza, vai ter que acelerar esse processo de go digital o quanto antes, né? Senão vai morrer, vai acabar. Então, a gente tem um componente de 5G para conseguir ter um reach maior no Brasil e no mundo inteiro. Você tem as startups vindo de forma veloz para conseguir trazer solução, né? Imagino que o Otávio não está dormindo de tanta demanda de criar soluções, porque todo mundo fala assim, eu preciso de um aplicativo aqui para atender o meu consumidor, né? E, ao mesmo tempo, a gente cai num componente crucial que é o engajamento, né? Então, você fala de distribuição, você fala de desenvolvimento, consequentemente, você dá engajamento, né? E acho que está sendo, que a maioria das lideranças está discutindo como que eu acelero esse processo para pôr isso na rua o quanto antes, né? Acho que está a parte, tirando todo o problema da pandemia, acho que essa é a parte que está sendo incrível, né, nesse momento. Está todo mundo quebrando a cabeça para se reinventar e sair à frente, né? Isso acho que está sendo interessante, né? Perfeito. E aí, parafraseando um pouco o Flávio, de 2 semanas atrás, ele falou justamente isso. As startups agregam muito valor nessa equação porque elas, a empresa tradicional maior, avalia, talvez não seja tão ágil, não seja tão rápida, e não está disposta talvez a errar tanto, a arriscar tanto. As startups têm isso no seu DNA. Então, acho que as coisas vão juntando, né? Vicentini, tem muita pergunta aqui. Agora vou começar a pegar umas perguntas do nosso público. Quer dizer, tem aqui perguntas, uma interessante do Lucas Cavalheiro. Tem uma forma mais certa de se fazer engajamento dos fãs? Como que a NBA um pouco vê isso, né? Claro, cada país talvez tenha a sua realidade, cada fã é diferente, cada pessoa é diferente. Tem alguma resposta para isso? É um handbook da NBA e vocês aplicam? Vocês têm liberdade de tocar como vocês enxergam? Eu acho que tem a resposta técnica e a resposta que a gente executa, né? A resposta técnica, a gente tem inúmeros KPIs que a gente mede, né? Isso, quase que diariamente, a gente recebe um relatório vou falar do League Pass, por exemplo, de grau de engajamento, número de download, número de novos usuários, retenção, enfim, isso daí você fica o tempo inteiro ali quase na unha, manobrando para entender suas atividades, ações de marketing para poder engajar cada vez mais com o fã. Quando a gente fala de redes sociais, idem, né? Quando você pega qualquer perfil social, você tem qualquer tipo de solução e ferramenta para você entender se você está crescendo, se ele está caindo, se aquele vídeo que você postou foi bem, foi mal, performou ou não. Eu acho que tem um ponto aí interessante, que aí acho que é chave para responder essa parte. Esquece todo o ferramental que você usa para mapear isso, mas é você escutar o fã, né? Acho que esse é um ponto interessante. Eu lembro que eu nunca esperei trabalhar na NBA, né? Estou há 5 anos na liga, mas nas empresas anteriores que eu trabalhava, isso sem pretensão alguma que eu vou falar, eu sempre escutava, olha, vamos fazer aquilo padrão NBA. Eu sempre escutei muito padrão NBA, né? E aí, quando eu cheguei na liga, eu falei, bom, cheguei no tal do padrão NBA, né? Então, acho que a discussão que eu tenho muito com o time, né, independente da métrica que vai ser usada, a gente discute muito, assim, isso aqui é padrão NBA, né? A gente se questiona muito, né? Porque o fã da NBA, ele é extremamente exigente, mas tem uma pressão absurda
para falar assim, olha, aí, nossa, isso é NBA, né? A gente tem que, eu brinco com o time que a gente sempre tem que subir a barra, porque a gente tem uma pressão, a marca é muito forte, né? Então, acho que fora essa questão do engajamento, que é uma boa pergunta, fora toda a métrica ferramental que você possa usar, e tem milhares disponíveis, eu acho que tem um lado de você entender quem é o teu fã, quem é o teu consumidor e qual a expectativa dele, né? Eu acho que se você não tiver isso muito calibrado, bem calibrado, não adianta você ter o ferramental ali para você medir se cresceu ou subiu, porque você não sabe para quem que você está oferecendo o teu serviço, né? Acho que esse é o ponto qualitativo ali, acho que é bem importante. Ótima resposta, legal. E aí, claro, volta no ponto que está falando de você tem que conhecer o seu consumidor. Qualquer segmento que você esteja, você tem que conhecer de fato com quem você quer falar, com quem você quer vender seu produto, seu serviço, né? Bruno, isso é o exemplo que o Vicentini deu de a liga tem que levantar a barra e cada vez mais fazer o melhor, entregar o melhor produto, é ótimo para quem patrocina, né? Para os patrocinadores, o que vocês querem de fato são detentores de direito, donos de ativos que superem as expectativas do ponto de vista de execução de eventos, do ponto de vista de conteúdo, né? E aí até vou juntar com uma pergunta aqui que o Luiz Pedro fez, Bruno, o que a Oi busca nos esportes que patrocina? Obviamente ela busca qualidade, e que mais a Oi busca? Como que a Oi, e você deve receber milhares de propostas diariamente, não só de esporte, sobre todos os assuntos, o que a Oi busca no patrocínio? Na verdade, sim, acho que a gente teve experiência já com vários tipos de ligas, vários tipos de projetos diferentes. De fato, a gente vê uma grande evolução, principalmente no Brasil, tá? Existe, acho que o brasileiro tem um pouco a síndrome do vira-lata, onde a gente acha que o americano, tudo que ele faz é melhor, negativo. Tem muita coisa que a gente faz melhor, né, que os americanos, os europeus, né? Eu tenho assim, o prazer, enfim, quando eu viajo de férias, enfim, uma das minhas questões, eu tento associar férias a algum tipo de evento que eu vou, enfim, com a minha família, eu dou aquela fugidinha, eu vou de evento de peteca a Super Bowl, né, enfim, justamente para conhecer e vivenciar a experiência, e de fato tem muita coisa que a gente faz muito melhor, né? A gente tem um exemplo aqui do Rock in Rio, né? O Rock in Rio, as pessoas compram o evento sem saber qual é a música, sem saber o line-up. Eles compram pela experiência que o evento proporciona. Tem o próprio NBA, tem os projetos de surf, de skate, então tem muita coisa hoje, vários eventos super importantes, né? Enfim, tem o próprio Rio Open aqui de tênis, que é um evento de uma experiência tremenda, né? Então a gente sabe fazer muito bem. A diferença hoje aqui é investimento, né? Investimento, potencial econômico, né? Que infelizmente o Brasil não entendeu a indústria por trás do esporte. Né? Existe uma indústria, uma economia gigantesca, né, que os europeus e os americanos já visualizam desde o início, aonde que dentro de uma... vou entrar nesse ponto aqui antes de voltar à sua pergunta, que mexe na sua cultura, onde a educação física no colégio, na nossa vida acadêmica, ela não é considerada uma cadeira efetiva nas escolas. Então, as pessoas não entendem que um esporte pode virar uma profissão. As pessoas podem... Então, quando a gente não tiver essa mudança de mindset, eu acho que a gente não vai chegar aos pés dos outros países com relação às grandes entregas e essa construção de grandes ligas como existe hoje, né? NBA, futebol americano, beisebol, e, enfim, futebol pelo mundo. A gente tem um futebol muito, muito forte, né, no Brasil, mas a gente tem potencialmente outros esportes que podem vingar e, de fato, serem carreiras, né, em termos de questões profissionais, né, e é uma questão que os esportes hoje eles têm essa pegada, esse viés que o universo econômico através dos esportes é gigantesco, né? Você tem um autor, você tem um narrador, você tem um programador, você tem um jogador, você tem um assistente, você tem um cara que analisa dados, você tem uma engenharia por trás, né, desse universo que é gigantesca e é uma engenharia que a indústria permite isso, né? Então a gente precisa permitir que a indústria do esporte amador vire profissional, tá? Então assim, só apenas assim, os esportes no Brasil, a gente tem que honrar e bater no peito, eles são, na grande maioria, né, melhores, né, os eventos são melhores do que lá fora. A questão, né, que é o grande diferencial dos grandes esportes, né, é o serviço atrelado a ele. Né? Então, você vai numa arena americana, uma europeia, assim,
é um shopping center, né? Então, isso tudo mexe na visão, né, do que eu vou patrocinar, do que eu vou comprar, aonde eu vou me atrelar. Então, é uma questão até que quase todas as arenas, né, aí, entrando na pergunta, a gente quase todas as arenas, né, dos Estados Unidos, elas têm o naming right, né, porque tem uma associação de excelência de serviço muito grande, né, de endosso, de credibilidade, de chancela. Então, quando a gente procura um patrocínio, né, eu procuro patrocínios que vão estar relevando e potencializando os atributos da minha marca, né, do meu posicionamento, do que eu quero gerar de mensagem para o consumidor, ou vão estar criando valor para o meu negócio, né, do ponto de vista de alavancar meu produto e pensar em conversão. A gente que trabalha com serviço, é mais difícil você medir o grau de conversão, né, até porque, diferente de você comprar uma cerveja, é um consumo imediato. Eu trabalho com construção de conversão, que vira um contrato onde você fica amarrado à minha empresa por mais de um ano. Então, é muito mais demorada a construção e a conversão, né, disso. Então, por isso que quando a gente tem patrocínio, a gente tem patrocínio, tem que ser duradouro. A gente hoje, todos os meus patrocínios que a gente tem na casa, eles têm mais de 3 anos de contrato. Né? Construir em cima disso para converter um cara em 1 ano a 3 anos. Não adianta pensar em conversão, né, no caso de uma empresa de serviço, em 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque não existe isso. Então, a gente quer ou que toda a parte de credibilidade, chancela e endosso migre para a nossa marca, né, através, né, de uma consistência de entrega de valores, atributos, posicionamento, para melhorar a minha reputação, ou algum patrocínio que valorize e potencialize o meu produto. Eu vou até complementar isso que o Bruno falou. Eu vi uma palestra do Bruno há uns 4 anos atrás, e aí eu lembro que ele comentou o seguinte: na época da Copa, ele falou, olha, esse patrocínio não faz com que eu venda um celular a mais, né? E eu lembro que isso me chamou a atenção, né? Porque é raro um marqueteiro falar isso, né? Infelizmente, no Brasil, a gente vê as marcas comprando não uma causa, comprando ou uma solução de mídia ou uma tentativa tática para converter em venda. E patrocínio não funciona de imediato, né? Então, o que o Bruno falou, é tudo longo prazo. E a forma que a gente opera também, aqui no Brasil e lá fora, os contratos são de 3, 4, 10 anos, né? Então, a gente vê que as marcas que apoiam uma causa, né, você consegue medir o awareness da sua marca, a saúde da sua marca, porque essa causa cria identidade para o teu consumidor, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante quando a gente pensa em desenvolvimento de esporte no Brasil, que muito patrocínio é comprado com uma solução de mídia somente. E aí, mídia por mídia, com certeza, tem soluções muito melhores do que o patrocínio, né? O Bruno sabe muito bem disso. Então, assim, acho que a hora que você vê uma empresa apostando numa causa que está no DNA da empresa, né, nos KPIs que eles buscam, aí é o que faz sentido, né? Aí você vê, aí o esporte cresce, né? Aí o esporte tem um universo gigantesco para seguir. Não sei se você lembra dessa tua palestra, tá, Bruno? Faz tempo já. Não, total. Assim, a gente fala hoje muito de propósito, né? Assim, qual o propósito, né, da empresa, do investimento? Então, se deixar muito claro, né, para o grupo, né, para a empresa, e transmitir o que você está fazendo e qual, né, assim, qual o seu planejamento em cima disso, né? Hoje, por exemplo, a gente está com a WSL já indo para o 6º ano, né? E até brincando, eu estava vendo o retrospecto aqui agora, né, desde que o Raoi começou a patrocinar a WSL, a gente, nas últimas 5 etapas, 4 foram brasileiros, foram os campeões. Parece até uma bela coincidência, mas aí então, a gente vê assim, essa construção, né, e esse awareness muito ligado com os valores, os propósitos e as causas. Não adianta a gente falar de construção de um ano, não existe. Se alguém fala assim, Bruno, na solução, né, a solução de imediato, esquece, não existe. Você pode entrar com uma solução de patrocínio para penetração de mercado, mas para construção, para fidelização, para conversão a longo prazo, não existe. Isso tem que ser trabalhado de 3 a 5 anos. Eu acho que é um baita recado que vocês dois deram para as entidades esportivas do Brasil, de fato, né? Generalizando aqui, obviamente. É isso, uma relação de curto prazo, nem o patrocinador, nem o patrocinado vão querer investir, é uma coisa muito... Se você está buscando simplesmente o cheque, não vai ter longevidade, você não vai investir, não vai melhorar, não vai potencializar essa relação. Né? Mas o que tem aí, você falou de recado, uma coisa, eu estava até ajudando um amigo meu hoje com uma proposta comercial.
hoje, enfim, o mundo está muito comoditizado, né? Assim, as propriedades, os valores estão muito parecidos. Se as ligas, os projetos, os promotores, né, as federações, não começarem a olhar qual a causa, qual o propósito, qual o problema daquele marca, empresa, para eu poder gerar uma propriedade, né? Porque é o seguinte, o território, se é basquete, se é futebol, se é vôlei, se é totó, assim, isso independente. Isso vai ser uma convergência de uma matriz, né, de associação de audiência, demografia, enfim. Então, é muito mais assim, cara, o que eu vou estar gerando de propriedade que vai estar beneficiando ou tentando criar alguma solução para um problema específico dessa marca, dessa empresa. Então, falta o olhar um pouco mais analítico do ponto de vista de discussão de propriedade. Eu brinco, você consegue, que é a questão até da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo são patrocínios que tem lá há mais de 20 anos, de patrocinadores, né? Coca-Cola, McDonald's, já ocupando as principais propriedades, né? Importante para você conversar, para gerar essa conversa, esse entendimento com um fã, e você fica vendido nessa história toda, né? E se você não tiver uma coisa, algo que encante o seu patrocinador, que é um item, uma propriedade, esquece, você vai vender uma mídia, como você falou. Então, você tem que entregar, você tem que entrar na essência, entender qual é o desejo e o problema do teu, quase que uma consultoria. Cara, senta aqui comigo, eu tenho um ativo maravilhoso que é a NBA, mas o que eu consigo agregar de valor ao seu produto, à sua causa, à sua mensagem, para poder a gente fazer um match e construir, sim, uma relação de longo prazo. Um pouco dessas visões, né? Eu sou a Copa do Mundo, eu sou a Olimpíada, eu sou o Campeonato... Não existe mais isso. Hoje, o fã que compra a marca, ele quer entender qual é a causa, qual é a mensagem daquela empresa, mesmo que não exista, seja essa questão comercial. Você tem que ser claro e transparente hoje para o consumidor. Perfeito, ótimo ponto. De novo, acho que uma boa mensagem que a gente passa aqui para as entidades e para os promotores, né? Otávio, falamos bastante aqui de KPIs, né, e qualquer que seja o seu negócio, você tem que ter seus KPIs, né, falamos bastante de esportes, que eu acho que esportes é um assunto que logo em breve a gente vai ter um Arena Talks específico de esportes, que é um assunto bastante forte hoje em dia, e te pega aqui mais uma pergunta que o Luiz Pedro fez, como que você vê as Sportechs, se Darwin está olhando para esse segmento? Lembrando que a gente acha que é importante que essa experiência, sejam Sportechs, Healthtechs, Fintechs, a gente acredita muito na troca de experiências de indústrias, né? Não é uma coisa que é desenvolvida só para a banca, ela vai funcionar só para a banca, ela pode ter um desmembramento para outras indústrias. Idem dos esportes, quer dizer, cada esporte pode ensinar ou pode usar exemplos interessantes e outros podem se aproveitar disso. Como que você acha que é isso que está, no caso do Darwin, quer dizer, existem aqui várias Sportechs no Brasil, mas vocês estão prestando atenção nesse segmento? Você acha que é um segmento que está crescendo? Vocês têm tido mais busca e avaliando mais startups ligadas a Sportechs? Sem dúvidas, a gente recebe, né, cada vez mais, assim, a gente percebe, na verdade, o movimento, inclusive esse ano, no início do ano, a gente teve pela primeira vez aqui um evento onde algumas startups desse segmento, elas se juntaram para discutir o segmento em si, então isso é super importante também, quando os próprios empreendedores e startups, eles se juntam, né, mas sim, a gente está vendo um crescimento, de fato, né, essa aí que a gente está vendo do Brasil entender a indústria do esporte está começando a acontecer e os empreendedores estão enxergando oportunidades aí, né? Então, o Darwin hoje, como aceleradora, a gente não está focado nesse segmento das Sportechs, né? Então, a gente não está buscando esse tipo de solução, mas é o que você falou, hoje as startups, elas têm soluções que podem ser aplicadas aos desafios, né, do segmento do esporte. Então, um exemplo que a gente tem hoje no nosso portfólio é uma empresa chamada Payface. Eles são uma solução de pagamento com biometria facial. Então, imagina você entregar para o seu, né, para o fã, a experiência de ele entrar no estádio ou em qualquer lugar somente com a autorização da biometria facial. E isso pode ser feito, né? E a empresa ela não está focada hoje dentro desse segmento, mas é uma aplicação que ela pode buscar para aí sim, né, a startup buscar todo esse mercado que ela pode atrair. Então, hoje o Darwin não está focado nesse segmento de Sportechs, né? Então, em algumas startups desse segmento, mas é o que você falou, perfeito. As startups, elas podem, né? Elas têm essa facilidade em, se eu não encontrei aqui, né, o desafio, e normalmente a gente vê isso quando o processo ele é feito de forma errada, mas às vezes dá certo, né? Então, normalmente o empreendedor vai lá, ele desenvolve alguma coisa, alguma solução,
sem ter clareza e certeza do desafio, do problema do mercado e se existe gente disposta a pagar, né? Então ele vai lá, eu acho que biometria facial é algo super relevante, daqui para frente vai ser algo que vai bombar, então eu vou desenvolver biometria facial. Ah, legal, mas para quem você vai vender? Não sei, né? Depois, no meio do caminho, eu descubro. Então isso acaba acontecendo muitas vezes, e aí dentro desse processo aí de a gente encontrar os empreendedores, né, as startups, e além de investir, a gente tem um processo também para ajudar os empreendedores no início, né, da jornada. Então nós lançamos há pouco a Origem, né, que é um braço de educação do Darwin, em que a gente vai ajudar os empreendedores com essas metodologias, né, tudo que a gente faz com as empresas investidas, a gente vai levar também para outros empreendedores que estão começando a jornada, e aí, indiferente o segmento delas, né, então é super importante, e assim, a gente quer estar próximo, né, e deixa aqui aberto esse canal para o Darwin ser um parceiro aí de Arena Hub, né, trazer o que a gente puder complementar. Acho que, como eu falei lá no início, né, essa iniciativa a gente torce muito para ela seguir, para ela se fortalecer e crescer muito, porque como fã de esporte, né, a gente vai ver aí mudança bem legal na indústria, e como fã de tecnologia a gente vai ver cada vez mais aí as tecnologias entrando ainda mais nessa indústria também, né. Ah, muito bom. E aí eu não vou saber o termo, eu não sou jogador de vôlei nem de basquete, mas é a famosa ponte, né, que o Otávio levantou, tem que enterrar essa bola. A gente conta, obviamente, com Darwin como um parceiro e, obviamente, com a NBA também, com o Oi, que são, de fato, empresas e entidades super relevantes nesse mercado, super profissionais, e a gente conta muito com vocês nessa caminhada do Arena que tá só começando. Pessoal, nosso tempo estamos mais ou menos quase aqui acabando, mas o assunto aqui dá para a gente ficar horas. E aí eu vou depois até combinar aqui internamente com o Ivan, vamos pegar todas as perguntas que foram feitas, a gente vai levantar e vamos ver se a gente passa para vocês, se vocês puderem responder, a gente volta para as pessoas. A gente aqui no Arena, a gente tem um lado muito forte do impacto social também, né? Acho que é uma premissa muito forte que a gente trabalha aqui nos nossos projetos. E aqui tem uma também específica que o Caixinho faz para o Vicentini, se ele pode falar um pouco mais da iniciativa do NBA School League, né? A gente sabe que a NBA tem uma série de projetos sociais e esse aqui é um que, se você puder falar, Vicentini. Fala, Caixinho, obrigado pela pergunta. A gente vê, né, através de pesquisa, de novo, né, que existe uma oportunidade, não só no Brasil, mas na América Latina, na parte de grassroots, né, na parte de desenvolvimento de basquete, né? A gente sabe que quem pega uma bola de futebol, de vôlei, de basquete, não importa, quando é criança, existe uma propensão maior de seguir a liga ou o esporte, né? Então, a gente nota, há alguns anos atrás, a gente percebeu essa oportunidade do Brasil e a gente tem algumas iniciativas que a gente colocou para rodar aqui no mercado brasileiro, né? Eu vou mencionar duas, dentre algumas que a gente faz, né? A primeira é a parte do NBA Basketball School, que ele perguntou. Então, a gente fez 3 edições de um torneio da NBA, isso aconteceu em São Paulo, onde a gente era muito divertido, porque tinham meninas e meninas participando de escolas particulares e projetos sociais, e eles viviam a rotina de um astro da NBA. Então, eles jogavam temporada regular, playoffs e finais, o campeão ganhava o anel de campeão, ou seja, tratar como realmente uma grande estrela da NBA. O projeto funcionou muito certo, e a gente percebeu isso de cara, quando a gente ia nas escolas, você via molecada usando boné do Lakers, a regata do Chicago, ou seja, a NBA já estava presente ali dentro de quadra e fora de quadra. Uma outra iniciativa que está dando muito certo também é o NBA Basketball School, né? Hoje a gente tem mais de 7 mil crianças, meninos e meninas, na escolinha de basquete da NBA, né? Eu lembro que, quando eu entrei na liga, sempre me perguntavam, até o Cremona falava isso, pô, cadê a escolinha de basquete no Brasil? E não tinha, né? Você achava a escolinha de futebol, mas, né, dada a religião que a gente tem pelo futebol, nada contra o futebol, pelo contrário, mas a gente viu que tinha uma oportunidade muito boa aí de desenvolver a escolinha de basquete da NBA. Então, a gente trouxe a metodologia para o Brasil, onde a gente faz o quê? A gente faz a capacitação desses professores para seguirem a metodologia da NBA e replicar isso junto à molecada, né? Tem dado muito certo, isso está distribuído pelo Brasil inteiro, e a gente tem agora essa escolinha onde as crianças, né, meninos e meninas, podem jogar o basquete e curtir o seu esporte. Então, essas duas são grandes iniciativas que a gente tem feito nessa base da pirâmide que eu falo, que é de desenvolvimento realmente de basquete. Legal. Pessoal, nosso tempo está acabando. Eu tenho aqui uma pergunta também que o Caixinho mandou para o Bruno, que eu vou usar essa aqui como nosso... falar um pouco de esportes, depois ter só uma provocação para a gente fazer, uma provocação para vocês. Bruno, esportes aqui, diretamente ligado ao principal produto de vocês, que é fibra, né?
como escolher entre tantas opções dessa indústria que tá crescendo bastante? Quer dizer, o que vocês estão olhando especificamente em esportes daqui para frente? Eu tenho uma fala que eu tento criar esse mantra na companhia, né, que a gente está para o esportes, para o game, assim como a bola está para o futebol. Né? É impossível você jogar um futebol sem a bola, e hoje é impossível você jogar um esporte de performance, de relevância, sem uma boa qualidade de conexão. Então, para mim está óbvio, partindo daí a gente vai, assim, a gente não vai inventar roda, a gente vai fazer exatamente como grandes empresas, né, de conexão, via esporte ou via games, enfim, não interessa, vão trabalhar, que é patrocínios de grandes campeonatos, de ações relacionadas à relevância dos nossos atributos. Né? É importante a gente definir que hoje a gente tem 2 atributos que a gente vai trabalhar em relação ao nosso produto, né, que a gente entende que é o nosso diferencial para a concorrência, que é a velocidade e estabilidade, aonde a partir daí a gente começa a criar nossos filtros, né, de gol, né, do que a gente vai trabalhar, do que a gente vai ver no mercado, né, de esportes, que é um mercado super amplo, que vai desde o Minecraft hoje, que é a sensação, né, de todas as crianças, quem é pai tem filho pequeno sabe que Minecraft é lá o Authentic Games, é a Xuxa das crianças hoje, praticamente, até um jogo de alta performance, de alta complexidade, como é o LoL, como é o Rainbow Six. Então, a gente traçou, né, uma matriz que são vários filtros onde a gente vai classificar o que faz parte dos nossos atributos, né, para poder dar relevância do produto, que é velocidade e estabilidade. E aí a gente começa a fazer que jogo, que projeto, né, vai contribuir para construir essa relevância, né, dentro do nosso funil de conversão. Que não é mais funil de conversão, né? Hoje é esfera de conversão, né? Se falar, as pessoas hoje, que existem vários estudos que quem fala funil já é mais ultrapassado, que você aprende com a compra desse consumidor e volta para trabalhar, né, toda a recompra dele ou de outros consumidores. Então, a gente tem isso e, na verdade, quando a gente se associa a alguma coisa, a gente quer uma migração de credibilidade e de endosso, né, daquele ativo que a gente está patrocinando. Então, apesar do universo do esporte ser muito jovem ainda, mas existem alguns jogos, alguns recortes dentro do universo que eles são hoje mais estáveis, com maior engajamento. Né? Você vê um jogo hoje como, né, o Counter-Strike, né, que é uma evolução do Call of Duty, né, que é da nossa geração, que tem, né, uma jogabilidade que depende muito de uma conexão, de uma latência, né, muito boa, e isso de fato gera um grande valor, uma grande demanda pelo nosso produto. Então, eu vou ali investir aonde de fato eu vou dar valor. Né? Então, tem um jogo, né, onde tem várias. E é importante até uma questão que o Otávio falou: as informações que esses games dão para a gente, com dados, pesquisas, é muito grande, é muito rico. E cabe interpretar tudo isso e aplicar. Né? Então, por exemplo, você vê uma liga hoje, né, como o CBLOL, né, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, né, dentro das pesquisas que eles fizeram, um dos grandes motivos para eles migrarem de operadoras, né, é a questão da velocidade. Bom, se eu estou oferecendo uma diferença na minha velocidade, aonde que eu vou investir? Então, é uma matriz, né, de vários filtros e várias questões. Tem a questão dos propósitos, das causas. Hoje a gente quer falar de diversidade, de democratização de internet no Brasil. Então, a gente quer ver campeonatos e publishers que estão investindo em diversidade. Então, por exemplo, você vê o Counter-Strike investindo uma comunidade muito rica, muito forte feminina. Né? Então, a gente vai estar procurando isso. Então, isso vai muito de acordo com o perfil, o propósito e a causa da companhia, né? Que são as mensagens que a gente quer atrelar. Então, o universo do esporte é um universo muito grande, né? Assim, não é mais um nicho, é um mundo gigantesco que tem vários recortes. Então, a gente está recortando e avaliando cada pedaço desse e focando o tipo de mensagem que a gente dá. Legal, e cada dia aparece uma coisa nova. E depois vocês souberem, vocês puderem me contar como que vocês controlam os filhos de vocês, quero aprender, porque estou apanhando aqui em casa com essa questão, que é difícil. Para terminar, pessoal, e super obrigado, acho que foi um baita bate-papo legal.
uma provocação que é o seguinte, a gente falou muito aqui de conexão, 5G, de conteúdo, de engajamento, de KPIs, de dados, de inovação, de startups acertando, errando. Como vai ser um evento esportivo daqui a 5 anos? Né? Cabeça de provocação, obviamente ninguém entra aqui em resposta. Não sei nem se a NBA tem um Future Lab, bobeada deve ter, mas como que vai ser um evento? A gente vai conseguir diferenciar o videogame de um jogo real na televisão, numa tela? Porque, pô, às vezes, se você está de longe, eu já não vejo, eu sem óculos eu não percebo diferença. Então, como vai ser isso? Né? Tanto na visão das marcas, na visão de tecnologia, que acho que o Otávio pode entrar um pouco mais, e na visão de uma entidade que trabalha bastante com isso, como o Vicentino. Mazuca, eu vou te falar que 5 anos é muito tempo. Eu acho que eu estava conversando com o pessoal outro dia, né? Acho que aquele filme Minority Report, sabe, do Tom Cruise, que baixa a tela aqui, tal. Acho que isso vai ser uma realidade muito próxima. Acho que já não vai ser o futuro, né? E esse ponto da pandemia acelerou demais isso, né? Eu vejo daqui para frente, né? Até por questões de segurança, protocolos de segurança, a tecnologia vai ter que vir muito agressiva, né? Porque você vai ter retomada das ligas, sem fã, né? Isso muda o calor do jogo. Então, o que eu vejo, a tecnologia é muito forte para conseguir substituir a presença do fã, né? Então, eu acho que 5 anos, eu te falo que quando a gente fala daqui a 5 anos, a gente vai dar muita risada, porque tudo que a gente falar aqui vai dar errado, totalmente errado. Mas eu vejo de imediato a tecnologia sendo muito forte. Acho que isso vai acontecer e Deus queira, em breve a gente vai ter vacina e tudo mais e vai mudar essa história toda. Né? Mas eu acho que já aconteceram questões, até antes da pandemia, que vão ditar um pouco a evolução, né, que você falou, do universo, né, da migração de games com vida atual. A gente viu um Travis Scott, né, que é um rapper americano famoso, lançando música para mais de 14 milhões de pessoas num videogame, Fortnite. A gente vê tênis, né, do Air Jordan sendo vendido e comercializado, né, em jogos. A Gucci, recentemente, fez um patrocínio a um jogo, que eu estava a conhecer, a um unicórnio brasileiro aqui, que é um jogo de tênis, que é o Wildlife, onde você pode comprar para o seu jogador uma roupa da Gucci e você pode comprar a mesma roupa para entregar para você. Assim, então, o que é real, o que é virtual, não existe mais essa barreira. Exatamente. Para você ter uma ideia, em 2005 eu acompanhei um campeonato de Counter-Strike aí com o meu primo, e aí era na madrugada, né, internet para pegar a internet um pouco melhor ali, mas o pessoal já jogava online e já competia. E hoje em dia a gente vê esses campeonatos aí, alguns por ano, pagando milhões em premiação, né? Então, acho que o esporte é uma tendência super forte que a gente está vendo aqui, né? Cada vez mais a tecnologia facilita isso acontecer, mas a tecnologia, ela vai... Acho que o esporte, como ele é, né? Como a gente vivencia o contato, né? A proximidade, ele não vai deixar de existir, mas sem dúvida a experiência de quem está lá como fã, como patrocinador, como cliente, consumidor, né, daquilo, ela vai mudar, sem dúvidas, e aí, de fato, a gente não consegue nem prever, né, nem imaginar. Mas, assim, pensar em a gente conseguir, com um óculos de realidade virtual e aumentada, se ver já dentro de um estádio, assistindo um jogo lá, de final, né, de campeonato, de Copa do Mundo, onde quer que seja, isso está muito próximo, né? Então, o que vai acontecer daqui para frente é uma surpresa, eu acredito que positiva. Bacana. Pessoal, mais uma vez, queria agradecê-los de verdade pelo nosso tempo aqui, 1 hora e pouco de bate-papo. Acho que foi muito legal, acho que teve pontos muito bacanas que vão contribuir, obviamente, para o desenvolvimento dessa indústria, que beneficia a todos nós, obviamente, de maneiras mais diretas ou indiretas. Então, em nome do Arena Hub, queria de novo agradecer a vocês. A gente vai ver se a gente pega essas perguntas todas em caminho, se vocês puderem responder, a gente agradece. E palavras finais aí de cada um de vocês. Eu paro aqui. Obrigado, viu? Mazuca, obrigado mais uma vez. Adorei o papo, pena que acabou. Em nome da NBA, quero agradecer o convite. Cremona e Otávio, muito obrigado pelo papo, foi muito, muito, muito gostoso. É isso aí, pessoal. Arena, Mazuca, obrigado pelo convite mais uma vez. Conte com o Darwin, né, para os próximos passos aí de Arena. Pessoal, obrigado pela aula. Foi um prazer aí ter sido inserido, né, nesse mercado de esportes também junto com vocês aqui. E, enfim, acho que o nosso contato vai seguir aí. Fico à disposição também para futuras conversas. Mazuca, V3A, todo o pessoal, todo o grupo envolvido nesse projeto da Arena Hub, parabéns pela iniciativa. Eu acho que o Brasil precisa de mais projetos como esse, então espero ver mais Arena Hubs em Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia. Enfim, o esporte, o nosso negócio, e a indústria, né, do entretenimento precisa de pessoas com essa visão,
para que a gente consiga sair desse momento da crise econômica que a gente vai viver, que a gente ainda vai viver, né? E que a gente pensa na frente. Prazer falar mais uma vez com o Vicentini, que me deve um almoço, né, tem mais de 6 meses. Quem sabe a gente não faz um almoço pelo Zoom. E eu estava também, parabéns pela iniciativa. Enfim, pessoas como você, acho que no nosso mundo, nosso negócio também são essenciais, que traz um vigor de inovação, de criatividade muito, 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 muito bacana e muito importante para o nosso mercado. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos mesmo. Grande abraço. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Valeu.